Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir as atividades sobre segmentos de reta. Antes disso, vamos relembrar o que vocês viram lá no último vídeo. Então, olha só, vocês viram os conceitos de reta, segmento de reta e semi-reta. Uma reta, ela é infinita, é uma linha que vai infinitamente, tanto para um lado quanto para o outro, certo? Um segmento de reta é um pedaço da reta, tá? Então, ela tem um início e tem um fim, ela não vai para o infinito, beleza? E a semi-reta, ela vai para o infinito de um lado só. Então, ela tem um início e vai para o infinito. Mas também pode ser o contrário. Pode ser que ela inicie aqui e venha para cá. Tá? A direção não importa. A reta, ela é unidirecional, tá? Então, para representar elas, para a gente conseguir diferenciar, nesse caso da reta, a gente faz essa flechinha que vai para o infinito para os dois lados. Um segmento é só um risquinho, porque ele não vai para o infinito. E uma semi-reta, ela vai para o infinito apenas de um lado, tá? Então, a gente tem que ter esses símbolos para a gente conseguir diferenciar. São toda vez a gente tem que fazer um desenho, né? E às vezes não é necessário. Então, olha só, agora vamos corrigir a nossa atividade. Segmento de reta. 1. Observe os 3 caminhos que o rato tem para chegar ao queijo, cada um de uma cor. Tem um azul, um laranja e um verde. Lembre-se do que você estudou no ano passado e responda. Qual desses caminhos está representado por um segmento de reta? Então, olha só. O azul é uma curva, o verde é ondulado, né? Então a gente só tem o amarelo ou o laranja, depende, o meu tá mais amarelo, como segmento de reta, tá? Então escreve o nome da cor. Depois daquele quadrinho, esses quadrinhos azuis são bem interessantes no livro de vocês, que é sempre onde vão ter os conceitos, tá? As definições do que são cada uma das coisas. Isso é bem interessante. Quem quiser marcar, fica à vontade. Chamamos de segmento de reta a figura que indica o caminho mais curto que une dois pontos. No exemplo ao lado, os pontos A e B são as extremidades. Então, olha só. Nós estudamos na escola uma geometria chamada geometria euclidiana. Tá? E o que é essa geometria euclidiana? Euclides foi um matemático que desenvolveu a geometria, certo? Essa geometria que a gente estuda. Porém, existem outras geometrias, né? E essa geometria aqui, nesse caso, o caminho mais curto entre dois pontos é um segmento de reta na geometria de Euclides, tá? Nessa geometria que a gente estuda na escola. E essa geometria é uma geometria que, nesse caso, é plana, tá? É uma linha. Obviamente, a linha vai ser mais curta, né? Se a gente pega o barbante e vai esticar, ele vai ser um pedaço menor do que se eu deixar ele todo ondulado, certo? Porém, hoje em dia já existem outras geometrias, sabe? E nem sempre nas outras geometrias o caminho mais curto é o segmento de reta, tá? O prof separou uma imagem aqui. Olha só. Se a gente pega o nosso globo terrestre, né, é uma curva, né? É geóide, né, que a gente chama. Nós vivemos um planeta geodésico. E a nossa geóide não é plana. Então, quando a gente vai medir distâncias, nós não podemos pensar que a gente vai conseguir pegar uma linha do barbante e medir, certo? É uma curva. Então, para a gente medir, por exemplo, quanto que o avião vai percorrer, quanto de combustível eu preciso colocar no avião para que ele chegue no destino, eu tenho que pensar na distância curva, na distância da nossa geóide. Então, por exemplo, olha só, de New York para Moscou, se a gente pensa em linha reta, eu vou ter 8.910 quilômetros de distância. Porém, o nosso planeta, a nossa geóide, necessita que a nossa medida seja uma curva. Então, eu tenho 7.500 quilômetros. Então, olha só, nesse caso, a linha, o segmento de reta não é o caminho mais curto entre dois pontos, certo? Porém, essa é uma outra geometria. E é bem interessante que a gente entenda que ela existe, tá? Não é só uma geometria que existe, igual que a gente estuda na escola. Existem várias outras, tá? E é bem importante para a gente ver a distância entre as coisas. Tudo bem? É a mesma coisa quando a gente pega, por exemplo, no Google Maps e coloca a distância daqui até determinado lugar. Ele vai te dar a distância por uma estrada, por um caminho percorrido, certo? Se eu pegar uma distância linear, vai ser uma outra medida, tá? Por isso que é importante a gente entender que existem várias geometrias, porque lá na nossa vida a gente precisa utilizar essas outras geometrias, além das que a gente estuda, tudo bem? Então, olha só, na geometria que a gente está estudando agora, nós vamos usar aquelas definições. Porém, nós sabemos que existem
outras. Agora, voltando para a nossa geometria. É o caminho mais curto entre dois pontos. Então, vamos lá. 2. Agora, observe E, P, H e M. Essas letras maiúsculas significam pontos. Então, é o ponto E, o ponto P, o ponto H e o ponto E. E trace os segmentos de reta EM e PH usando uma reta. Então, olha só. Régua, tá, gente? Que é um segmento de reta. Não é um segmento de onda, um segmento de torta, é um segmento de reta. Então, usa a reguinha, tá? Ó, tô de olho em vocês. Vai marcar do ponto M pro ponto E, do ponto P pro ponto H, tá? Vai fazer lá duas retas bem bonitinhas. 3. Assinale cada figura que é segmento de reta e escreva como ele é representado. Então, olha só, vai fazer um xizinho onde for um segmento de reta, tá? E o que não for, não precisa. Esse primeiro aqui, retinho, marca um X. Temos aqui que ele é o ponto RH ou HR. A ordem das letras nos pontos não importa, porque não é porque eu mudei que ele vai deixar de ser um segmento, né? Ele continua sendo, começa aqui e termina aqui, ou começa aqui e termina aqui, depende do ponto de vista. Então, não importa a ordem. O segundo aqui é uma curva, então não é um segmento de reta. O próximo marca o segmento de reta UV ou VU. Temos uma onda, também não é um segmento de reta. Aqui, do R ao M ou do M ao R, é um segmento de reta, marca. E por último, nós temos essa onda, né? Não é um segmento de reta. A atividade do explorar e descobrir era uma atividade optativa, tá? Fazia se quisesse, né? Se tiver o barbante em casa. Então, quem fez e achou muito interessante e quer compartilhar, pode mandar para a prof lá no chat uma foto, tá bom? E aí os colegas também vão poder ver, vai ser bem bacana. 4. Quantos segmentos de reta há em cada figura abaixo? Vamos contar, né, gente? 1, 2, 3, 4 segmentos de reta. Na letra B, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta. No C, 1, 2, 3 segmentos de reta, né? Que é uma curva. Letra D, tem que contar esse labirinto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segmentos de reta. Letra E, um segmento de reta e as curvas, né? E F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos de reta. 5. Nesses poliedros, cada segmento de reta que aparece é traçado uma aresta. Registre quantas arestas há em cada poliedro e represente os segmentos de reta do item C. Depois pegue os sólidos que você montou e conte as arestas. Nem todo mundo está com o sólido, né? Alguns acabaram levando para casa. Naquela última semana a gente estava construindo sólidos. Porém, alguns dos sólidos ficaram na escola. Pelo menos nós temos as imagens para ver. Quem tiver um objeto parecido com um cubo, em casa, uma pirâmide, pode pegar, tá? Para ajudar a visualizar as arestas. Se não tem, não tem problema, vai marcando no livro mesmo, que dá certo, tá, gente? Então vamos lá. Na letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Letra B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. E na letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Porém, no item C, ele pede para representar os segmentos de reta. Então, na letra C, a gente tem que fazer mais uma coisa além de contar. Tem que marcá-las aqui. Lembra que para representar, usa as letras do início e do final, as extremidades, e faz um risco em cima. Então, vamos lá. AB, BC, CA. Depois, AD, BE, CF, DE, EF, FD. Tá? Então, conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram todas, tá? Então, é isso, gente. Segmento de reta é um pedaço da reta que tem suas extremidades, início e fim, tá? Nessa geometria que nós estudamos,
É o caminho mais curto entre dois pontos, tá? E agora, a prof vai deixar para vocês lá no site a atividade da semi-reta e da reta. Tudo bem? Tchauzinho, gente. Até a próxima aula.